Paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Hoje, domingão, 21 de fevereiro, 9 horas da manhã, está começando a nossa escola bíblica online. Hoje vamos falar de Ruth. Domingo passado falamos de Noemi, hoje vamos falar de Ruth, a nora de Noemi. Ruth foi uma moabita, sim, o seu nome quer dizer companheira, e ela foi de Moabe. Os moabitas eram um povo que descendia da relação incestuosa de Ló com a sua filha mais velha, onde surgiu Moabe. Os moabitas, eles sempre tiveram uma relação meio conflituosa com Israel. E quando a Babilônia invadiu Jerusalém, os moabitas ajudaram os babilônicos e Deus prometeu vingar aquele ato deles. E, consequentemente, a Babilônia também destruiu a Moabe, levou cativo seu povo e o restante foi se misturando com as nações até perder totalmente sua identidade e desaparecer. Hoje, os moabitas, a região que eles moravam, fica ali na região da Arábia. E a nossa história se passa toda no livro de Ruth, no seu próprio livro, que alguns comentaristas, os sábios judeus, dizem que foi escrito por Samuel, mas na verdade não há nenhuma confirmação de quem foi o autor de Ruth. O autor, na verdade, é anônimo. E, como diz o livro de Ruth, estamos no período dos juízes, certo? Que período foi esse? Bom, pelo fato de um dos personagens da história ser Boaz, e Boaz era filho de Raabe com Salmão. Raabe foi a prostituta que morava nas muralhas de Jericó, onde que foi salva da destruição e acompanhou o povo de Israel para entrar em Canaã. Então eu entendo que como Boaz era filho de Raabe, consequentemente esse período de juízes era no começo, talvez nos primeiros 50 anos, ok? Uma opinião minha, tá? Não há uma certeza que período era esse, ok? There's no internet connection. Então, ali está no período dos juízes, e nessa época Belém passava por uma fase difícil. A fome estava ali na nação de Israel e estava chegando em Belém. E havia ali uma família, a família de Elimeleque. Elimeleque, segundo os sábios judeus, era um rico mercador, era uma pessoa de posses, e para aquela situação de miséria não chegar na sua vida, nas suas posses, ele resolve migrar para Moabe. Ok? Junto com ele leva sua esposa Noemi e seus filhos Malom e Quilion. Mas logo que chegam lá em Moabe, a Bíblia não relata quanto tempo, mas pouco tempo depois, Elimeleque vem a falecer, certo? E logo para consolo da Noemi, sua mãe, seus filhos Malom e Quilion acabam casando. Quilion casa com Orfa e Malom casa com Ruth, a mulher que nós estamos comentando, a mulher do Velho Testamento que nós estamos comentando hoje. Então, como eu falei, Quilion casou com Orfa e Malom casou com Ruth. Mas 10 anos depois desse casamento, ambos os irmãos, Malom e Quilion, vêm a falecer. Então, Noemi fica ali numa situação desoladora e ouve falar que havia pão em Belém. Então ela resolve voltar para Belém. As suas noras, claro, querem acompanhá-la, mas Noemi coloca para elas argumentos dizendo que não era vantajoso, devido à idade, devido à situação que elas estavam vivendo, não era vantajoso elas acompanharem, que elas deveriam ficar com o seu povo. Orfa, depois de uma certa insistência, acaba voltando para o seu povo. Só que Ruth não. Ruth acaba ficando com Noemi. E no capítulo 1, versículos 16 e 17, entendemos bem por que Ruth ficou com Noemi. Acompanhe comigo. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Disse, porém, Ruth: não me instes, isso é, não insista, é como uma súplica, não suplica, não adianta tu suplicar como for, não me instes, para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, eu irei, aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu ali. Serei sepultada. Me faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Então, Ruth, apesar de todo o carinho que ela tinha por Noemi, é louvável, certo? É louvável todo o carinho que ela tem por Noemi. Mas havia algo muito além disso. Ruth conseguiu ver
na vida de Noemi muito mais que uma religião. Então Ruth estava ali com a mente e o coração aberto para aquilo que Noemi vivia. O teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Os sábios judeus dizem que Ruth era uma princesa moabita que se converteu ao judaísmo. E até hoje os judeus entendem que Ruth é um símbolo de pessoa que vive uma outra religião e se converte ao judaísmo. Eles têm isso como um símbolo muito forte. E segundo os sábios judeus também, Ruth começou a ver ali a vida que Noemi e sua família tinha com Deus Jeová, tinha no Torá, e diz que Ruth começou a ver aquilo ali, e toda aquela idolatria que ela vivia em Moabe já não trazia mais prazer a ela. O monoteísmo apresentado pela família de Elimeleque a Ruth realmente trouxe uma transformação no seu coração, que a idolatria de Moabe não dava mais. Então, consequentemente, ela quis viver a vida, o Torá, como os sábios judeus falam, quis viver aquilo com a família de Elimeleque. Por isso que ela não largou, ela não largou Noemi. E alguns podem entender, pelo fato de ela ser uma princesa, não vou voltar para o meu povo, porque eles vão dizer, tá vendo, tu ficou lá com o povo de Israel, agora tu quer voltar para nós, tá vendo como é ruim abandonar o teu Deus? Mas ela não abandonou, não voltou para o seu povo por causa disso. Principalmente, talvez havia esse pensamento, mas ela não voltou para o seu povo porque realmente ela viu no judaísmo, viu no monoteísmo, viu em Jeová algo que a religião idólatra de Moabe não podia dar para ela, o Deus verdadeiro. E ela via que mesmo com toda a dificuldade, mesmo com todo, que ensinamento para nós, mesmo com toda a dificuldade que ela via em Noemi, mesmo com toda a desgraça que Ruth via em Noemi, ainda assim ela queria aquele Deus que Noemi servia. Que coisa linda, gente, que ensinamento maravilhoso. E então Noemi, vendo que não adianta, que Ruth estava decidida, estava decidida a ficar com Noemi e decidida a servir a Jeová. Olha só que exemplo maravilhoso para nós, Ela estava decidida e volta junto com Noemi para Belém. A distância de Moabe para Belém são 80 quilômetros, gente. Olha só, uma bela de uma caminhada. Pensa como essas mulheres chegaram em Belém, Ainda não era a Belém que nós conhecemos hoje, Era uma cidade bem menor. Então, quando eles chegaram ali, o povo viu a situação delas, viu a situação difícil que elas estavam, O seu semblante mostrava isso, principalmente Noemi, mas viam ali nelas a situação que elas estavam. Mas Ruth não olhou para nada disso, não viu as dificuldades, não olhou para nenhum problema, não olhou para a opinião do povo, não olhou para o que o povo via. Ela viu que estava começando uma nova vida com Deus. Era um novo começo para Ruth. Belém simbolizava um novo começo para ela. E diz o texto bíblico que era o princípio da colheita da cevada. E Noemi tratou logo de arrumar o emprego, certo? Arrumar o emprego e ir lá trabalhar na colheita da cevada para sustentar ela e a sua sogra. E a colheita da cevada ali naquela época era um momento onde os donos dos campos terceirizavam o serviço da colheita. Então Noemi viu ali, Ruth viu ali uma bela oportunidade de angariar um salário para sustentar a família. E junto com outras moças, outras pessoas, foi lá para os campos para a colheita. E para não haver problema na escolha dos campos, era feito um sorteio, certo? Era feito um sorteio. Esse sorteio não era para decidir onde você ia trabalhar. Esse sorteio era para decidir aonde você ia pedir para trabalhar, tá certo? E aconteceu que Ruth, olha só, gente, Ruth acabou sendo sorteada para um lugar muito abençoado. Acompanhe comigo. Livro de Ruth, capítulo 2, versículo 3. Versículo 2, capítulo 2, versículo 3, desculpem. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era geração de Elimeleque. Olha só,
ela caindo justamente no sorteio, no campo que pertencia a Boaz, que era parente próximo do seu sogro, Elimeleque. Olha Deus no comando, gente. Olha Deus controlando tudo. Que coisa linda, né? Mas o sobrenatural de Deus ainda iria acontecer mais coisas. Capítulo 2, versículo 5. Acompanhe comigo. 2 e 5 de Ruth. Boaz chegou ali e disse para o seu encarregado: disse Boaz ao seu moço que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? Isso é, a quem pertence essa moça? Quem é o marido dela? Ela é casada com quem? Olha só, Boaz chegou, viu uma pessoa diferente. Claro que todos os anos ele fazia ali a colheita, então ele sabia mais ou menos as mesmas pessoas que estavam ali. E quando ele chegou, viu uma mulher diferente ali. E ele pergunta para o seu encarregado: de quem é esta moça? A quem ela pertence? Ela é casada com quem? E o seu encarregado dá detalhes de quem é esta mulher. Ruth 2 e 7. Disse ele, ela falou assim: deixa-me colher espigas e ajuntá-las às gavelas após os segadores. Agora ela veio desde manhã, está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então ele falou: olha só, Boaz, é a Ruth, a moabita, que chegou com Noemi, e ela está aqui desde manhã, cuidando, trabalhando em prol da sua sogra. É claro que pelo fato de ser uma cidade pequena, a história de Noemi e Ruth já estava na boca e nos ouvidos de todas as pessoas ali. E quando talvez Boaz não sabia quem era ela pessoalmente, quando viu ela, ele sabia da dedicação de Ruth por sua sogra Noemi, já tomava a frente no seu testemunho, ok? Tomava a frente. E que esse encarregado não sabia é que ele foi usado por Deus para que houvesse esse encontro de Boaz com Ruth. Como assim, irmão Alfredo? Entenda uma coisa, ela era uma estrangeira e o sorteio era para decidir aonde você ia pedir para trabalhar. Se ela chegasse ali e o encarregado olhasse para ela: não, uma estrangeira, eu não vou dar vez para essa mulher, porque os estrangeiros eram vistos como não com muito bons olhos, né? Mas ele deixou ela trabalhar. Esse encarregado foi fundamental para o encontro de Boaz e Ruth. Que coisa linda, né? Pessoas que às vezes nós não sabemos o nome, pessoas que nós não sabemos a história, e nos pormenores vemos que eles são fundamentais para o cumprimento do plano de Deus. Então entenda, meu irmão e minha irmã, você que tem algo para fazer para Deus, faça. Não importa se teu nome não aparece nos holofotes, importa é que você está fazendo para Deus. Como esse encarregado nunca foi pregado sobre ele, nunca foi falado sobre ele, não sabemos o seu nome, não sabemos sua história, mas ele foi fundamental para o encontro de Boaz e Ruth. Aí Boaz, chama Ruth para uma conversa, capítulo 2, versículo 8 e 9. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha? Não vás colher em outro campo. Olha só, vem, fica aqui. Nem tampouco passes daqui, nem pertinho vai. Porém, aqui te ajuntarás com as minhas moças, as mulheres que ele havia contratado para trabalhar. Versículo 9. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas, aquelas mulheres. Não dei ordem aos moços que não te toquem. Isso é, eu dei um aviso, ninguém põe a mão na Ruth. Ninguém põe a mão nela, porque eu já botei o olho nela, né? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Quer dizer, ninguém põe a mão nela, porque eu já estou de olho nela. Tá entendendo? Olha só, Deus no comando. Os sábios judeus dizem que Boaz, além de ser uma pessoa com posses, além de ser um agricultor, era também um juiz naquele lugar. Tá entendendo? Ele era uma pessoa de influência e também um juiz. A Bíblia não declara isso, mas os sábios judeus dizem com toda a ênfase, eles creem nisso, através da tradição, que Boaz era um juiz. Então Ruth, vendo todo aquele ato ali, de toda aquela fala de Boaz, ela louva, ela diz que ela se prostra em terra, coloca seu rosto no pó, e num ato de humilhação e gratidão, ela disse: quem sou eu? Quem sou eu? Logo uma estrangeira, para tu ser me trazer tantos benefícios, trazer tanta graça aos teus olhos. Quem sou eu? Quer dizer,
Ruth, num ato de humilhação e gratidão, ela se prostra perante Boaz. E Boaz responde para ela. Capítulo 2, versículo 11 e 12. Olha o que Boaz responde para Ruth diante daquela adoração, diante daquela humilhação que ela faz perante ele. Versículo 11 e 12. Respondeu Boaz e disse-lhe: bem sei tudo o que fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido Malom, e deixaste a teu pai, e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que não conhecias. Versículo 12. O Senhor galardoe, recompense o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, em cujas asas vieste abrigar-te. Então olha só, Boaz reconhecendo que o testemunho de Ruth falava muito mais alto que a beleza dela. O testemunho de Ruth, aquilo que Ruth fez pela sua sogra, o deixar a idolatria do seu povo, deixar a sua nação, fala muito mais alto do que a beleza, do que a simpatia, do que a aparência de Ruth. Que coisa tremenda, gente, entenda isso. A aparência é uma coisa boa, é muito bacana, é legal nós se arrumar, nós botar um perfuminho, botar uma roupa bonita, tudo isso é muito bom. Só que o nosso testemunho, a vida que nós temos, falará muito mais alto do que o nosso exterior. Tá entendendo? Que olha que exemplo maravilhoso. Então o testemunho de Ruth falava muito mais alto do que a sua aparência física. E Ruth novamente agradece, né? Dizendo: poxa, logo eu, que nem empregada tua sou, nem empregada. E Boaz traz Ruth ali para ela almoçar com eles, para ela se alimentar com eles, e diz que ela comeu, ela se fartou e até sobrou. Eita, Ruth se converteu mesmo, era crente, né? Ô glória, né? Já foi ali, já comeu, já encheu a barriga, se fartou e até sobrou. Glória a Deus, né? É assim mesmo, né? E Boaz, na continuidade de ajudar Ruth, ele diz para os seus empregados que é para eles deixar cair ali os feixes na terra, é para jogar alguns feixes no chão. Por que Boaz mandou isso? Antes de Israel entrar em Canaã, Deus deu ordem para que na colheita todos os feixes, né, todas as espigas, todos os grãos que caíssem na colheita não deveriam ser ajuntados. Se você estivesse colhendo ali os feixes e por um acaso algum caísse no chão, você não era para juntar. Por quê? Deus deu essa ordem que deixasse no chão para que fosse para os mais pobres, para os órfãos e para as viúvas e os estrangeiros também. Aquilo ali fosse deixado para as pessoas de menos condições e para as viúvas e para os estrangeiros, tá entendendo? Está ali em Deuteronômio capítulo 24, versículo 19. Boaz cumprindo a lei do Senhor e, claro, favorecendo a Ruth. E diz que Ruth ficou ali colhendo até o final do dia, e diz que ela pegou um efa de cevada, isso é, quase 120 quilos, e pegou a sobra do almoço ali, né, que já sobrou bastante, ela pegou um pouco e levou para sua sogra. Quando ela chega lá na sua sogra, Noemi, ela chega eufórica. A Bíblia não diz, gente, mas ela chega eufórica. Eu entendo assim, que ela chegou eufórica ali para Noemi. Noemi, tu não sabe o que aconteceu. Eu fui trabalhar no campo de Boaz. Deus aplainou tudo. Deus abriu todas as portas. Eu fui trabalhar no campo de Boaz, Noemi. Olha só o que aconteceu. Olha aqui, ó. Eu trouxe parte do almoço, tá aqui, ó, Noemi. Noemi pega e diz: Boaz, ele é o teu parente mais próximo. Ele é da geração de Elimeleque, né? Deus está no comando, e ali começa realmente um momento de adoração e de louvor de Ruth e Noemi. Que coisa linda, né, gente? Que coisa linda. Toda aquela desgraça que Ruth viu diante dos seus olhos com a família de Noemi, mas que ela confiou em Deus. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ela confiou, isso ecoava na eternidade. A confiança, o coração de fé de Ruth ecoava ali na eternidade. E Noemi já orienta Ruth: ó, o negócio é o seguinte, Ruth, fica ali nos campos de Boaz. Fica ali nos campos de Boaz, por quê? Porque ele vai nos abençoar, ele vai nos sustentar, e ele é o nosso parente mais próximo, para se cumprir o levirato. A palavra levir no latim quer dizer cunhado. O que é o levirato? Já falei em outras aulas, né? O levirato é quando se
o marido morresse, o cunhado, o irmão dele, ele é para ficar com a sua cunhada para suscitar a semente do falecido. Então ali talvez não havia um cunhado, né? Não haviam os dois filhos de Noemi morreram, então não havia ninguém, mas poderia ser um primo ou talvez até um tio que poderia suscitar a semente de Elimeleque. Tá entendendo? Então poderia haver, e Boaz era o candidato perfeito, né? Aleluia. Havia o comando de Deus, havia a direção de Deus, mas também havia o coração das duas mulheres, Noemi e Ruth, para ficar ali naqueles campos e quem sabe, né, Deus cuidar de tudo. Então havia naquela época ali a colheita da cevada e a colheita do trigo, né? 2 meses separavam aquelas colheitas e Ruth ficou ali trabalhando certinho. Havia o favor de Boaz? Havia, com certeza, mas ela não usou esse favor para benefício próprio, não usou esse favor para poder, talvez alguém pensava, podia ter ficado em casa só recebendo Boaz. Não, ela foi lá, trabalhou igual a todas, fez tudo certinho como todo mundo fazia, mesmo tendo o favor de Boaz, gente. Tá entendendo? Mesmo ela vendo que havia uma possibilidade de Boaz favorecê-la, mas ela não, ela trabalhou certinho, ela viu tudo. E quando acabou a colheita, chegou a hora de separar os grãos da palha. E Ruth, ela agora está numa situação, qual seria o seu futuro? Então, orientada por Noemi, acompanhe comigo, Ruth capítulo 3, versículo 3. Vamos ler o 2 também, capítulo 3, versículo 2 e 3. Ora, pois não é Boaz, cujas moças estivesse de nossa parentela, eis que esta noite padejará a cevada na eira. Padejará a cevada, vai separar os grãos da palha. Aí olha o versículo 3, que fantástico. Lava-te, pois, unge-te, e veste as tuas vestes, e desce a eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Olha só, lava-te, isso é, tira todas as impurezas, toma um banho, tira todas as impurezas, te prepara para o teu futuro marido, unge-te, isso é, te perfuma, fala do óleo, fala da presença do Espírito Santo e coloca os teus vestidos, as tuas vestes de justiça, te prepara. Então, Ruth está se preparando para o casamento. Olha a visão de fé desta mulher. Noemi deu as orientações, certo? Mas Ruth teve uma visão de fé. Ela estava se preparando para o seu casamento, mesmo sem Boaz ter dado nenhuma esperança. Boaz não chegou a dizer, Ruth, fica aqui comigo porque tu vai casar comigo. Não, Boaz não deu nenhuma esperança, não falou absolutamente nada. Mas a visão de fé, claro, havia a questão do resgatador, sim, do remidor, sim. Mas a visão de fé de Ruth fazia ela entender que Boaz seria o seu marido. Ela se lavou de toda a impureza, colocou perfume, colocou as vestes de justiça e foi lá para a eira. Foi lá onde é que havia cevada. E olha o que diz o capítulo 3, versículo 7. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já o seu coração alegre, olha só, estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé do monte de cereais. Então veio ela, Ruth, de mansinho, ele descobriu os pés e se deitou. Olha só, que coisa linda. Olha a Ruth, tendo toda a sabedoria do mundo, para esperar o momento certo de não fazer o ataque, né, gente? O momento certo de fazer as coisas na direção de Deus. Tá vendo? Fazer as coisas na direção de Deus. Ela vem, espera, o coração dele tá alegre. Não tenho certeza, que até isso Deus preparou. Deus deixou o coração de Boaz alegre, gente, feliz. Deve ter sido uma das melhores colheitas do ano. E ainda a presença de Ruth ali, né? Imagina Boaz trabalhando lá nos campos, né? Aquele tempo todo. E todo dia naquela olhadinha de rabo de olho para Ruth, né? Que coisa linda, né? Como Deus é maravilhoso, né? Aí o coração dele estava alegre com a colheita. E ele estava feliz ali com aquela... que era uma espécie de uma festa, né? Que eles faziam. Era uma festa que eles faziam. Então ele se deitou ali e dormiu. E Ruth chegou bem de mansinho. Descobriu os pés de Boaz e deitou embaixo dele, mostrando que toda a sua humildade, toda a sua humilhação, e dizendo que se colocaria
debaixo dos pés, não como uma dominação, não como uma pessoa que domina como um ditador, não, dizendo que ela ia ser submissa ao seu marido, ela ia honrar o seu marido. A palavra de submissão não quer dizer que você tem que obedecer tudo o que ele fala, mostra que você vai honrar o seu marido e vai estar sempre pronta para aconselhar ele. Quando Eva comeu do fruto proibido, e depois Adão, Eva comeu primeiro e Adão comeu depois. Mas quem Deus foi falar primeiro? Com Adão. Por quê? Porque a responsabilidade estava sobre Adão. Tá entendendo? Então a mulher vai aconselhar o seu marido, mas a responsabilidade da decisão está sobre ele. Tá entendendo como funciona? Então Ruth chegou ali de mansinho e meia-noite é um horário profético, gente. Não dá para falar alguma coisa sobre isso agora, mas entenda, existem horários proféticos na Bíblia, onde o céu está mais aberto para a nossa comunhão com Deus. Não é para Deus vir falar conosco. Deus não precisa de horário, Deus não precisa de momento, Deus não precisa de abertura celestial para falar conosco. Ele fala a hora que Ele quiser, quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Tá entendendo? Se Ele usou a mula, Ele pode falar de qualquer jeito. Agora, nós sim, nós precisamos, Deus criou esses horários, esses momentos, esses dias proféticos para nós entrar em comunhão com Deus. Tá entendendo? O melhor dia da semana para você ter comunhão com Deus é de sexta-feira às 6 horas da tarde até sábado às 6 da tarde, o Shabá. Ah, mas isso não é judaísmo? Sim, é judaísmo, mas espiritualmente falando, é o melhor dia da semana para nós entrarmos em comunhão com Deus. Não Ele conosco, é nós com Ele, tá entendendo? Então meia-noite é um horário profético. E meia-noite diz que ele acordou, estremeceu e viu que tinha alguém ali. Quem és tu? Quem és tu? E ela disse, sou eu, tua serva. Tua serva. Eu não podia dizer, sou eu, olha aqui a Ruth, olha só. Se achando, né? Não, sou bonita, sou jovem, né? Se achando, não, estou eu aqui, a tua serva. E Boaz, vendo ela ali, né? Ficou muito feliz e disse, olha, e disse para ela, tu poderia ir a qualquer jovem. Havia homens ali, muito mais jovens, muito mais bonitos que Boaz. Mas ele ficou feliz que ela veio até ele, certo? Ah, ela foi por causa da condição financeira de Boaz? Não! Ela foi porque Deus estava no controle, gente. Às vezes nós olhamos com o olho carnal, a Ruth foi para Boaz porque Boaz era o cara mais rico, né? E ela ia se dar bem. Não, gente, não pense, não olhe com os olhos carnais, olhe com os olhos da fé. Ruth foi para Boaz porque Deus estava no comando. E Boaz a chama de quê? De mulher virtuosa, porque és mulher virtuosa, isso é, tu és uma mulher de valor. Boaz acompanhou Ruth trabalhando nos campos ali, toda aquela colheita. Ele realmente viu quem era Ruth. A Ruth não estava investindo, não, eu vou me matar de trabalhar aqui para depois me dar bem. Não, de maneira nenhuma. Em nenhum momento havia esse pensamento na vida de Ruth. Não entenda Ruth mal, gente, por favor. Havia o comando de Deus e havia o trabalhar da Ruth em prol da sua família. Só que ela diz assim, olha, Boaz, tu és o meu resgatador, tu és o meu remidor. Só que Boaz não poderia fazer isso. Ele tinha condições sim, mas ele não poderia fazer isso naquele momento porque havia outro parente mais próximo que poderia resgatar Ruth. Tá entendendo? A ideia é a seguinte, vamos supor que Elimeleque tivesse um irmão, tá? E esse irmão de Elimeleque que poderia resgatar primeiro, vamos supor que Boaz fosse um primo ou talvez um irmão mais novo. E havia um irmão mais velho, essa que é a ideia, tá ok? Então havia o tio o irmão de Elimeleque que poderia resgatar Noemi, e talvez Boaz fosse um primo, fosse um parente um pouquinho mais distante, não fosse a pessoa da vez. Mas ele deixa bem claro que ele ia resolver a situação. Por quê? Porque Deus estava no controle. E ele disse assim, Ruth, fica aqui deitada comigo, tá bom? E Ruth fica ali deitada com ele até de manhã, e ela sai de manhã sem ninguém ver, gente. Olha só a sabedoria da Ruth. Sai de manhã sem ninguém ver. Por quê? Para que o nome dos dois não fosse difamado. Olha lá, Ruth dormiu com Boaz. Olha lá, já tá. Ela saiu de manhã sem que ninguém visse. Eles não tiveram nada ali, não fizeram nada. Ela só deitou ali, mas para que o nome de Boaz, o nome dela não fosse difamado, de Noemi também, com certeza, não fosse difamado, ela sai de manhã sem que ninguém visse. E conta a Noemi tinha certeza, né, que Boaz ia agir, ia tomar a decisão certa, e Boaz logo pela manhã
reúne os anciãos ali na porta de Belém, onde eram resolvidas muitas questões ali, reúne os anciãos, chama o parente mais próximo de Elimeleque e diz, ó, negócio seguinte, as terras de Noemi, tu queres as terras para ti? Tu é o parente mais próximo, tu pode tomar posse delas. E aquele parente mais próximo, a Bíblia não diz o nome, vendo toda aquela situação, disse, não, eu quero essas terras. E só que aí Boaz, com a sua carta na manga, sua estratagema, né? Sua estratégia, diz, tá bom, tu vai ficar com a terra, beleza. Só que tu tem que ficar com a Ruth para suscitar a semente de Malom e consequentemente a semente de Elimeleque. E ele pensa assim, poxa, então eu vou ter que repartir minha herança com mais uma pessoa, com mais filhos, certo? E a minha herança vai ficar defraudada, vai ficar muito dividida. Não, então eu não quero. Ele diz que não quer. Aí Boaz, então tá bom, então eu vou tomar as terras de Noemi e vou suscitar a semente de Elimeleque e de Malom. Então Boaz toma a frente. Então havia toda a estratégia de Boaz. Olha só, Deus no comando. Ruth e Noemi deviam estar ali eufóricas, né? Devia ter sido um culto pentecostal ali, né? Elas deviam estar adorando a Deus, né? E aí o que acontece? Acontece exatamente o que Deus comandou e o que Ruth previu. Livro de Ruth, capítulo 4, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, teve uma relação com ela, e o Senhor lhe deu conceição. Isso é, o Senhor gerou a concepção. Gente, quando diz isso nas Sagradas Escrituras, mostra que realmente Deus estava no comando. Tá entendendo? Tá entendendo? Vê Deus no comando, porque o Senhor gerou aquele filho, e ela teve um filho. Então estava ali agora Boaz tomando Ruth em casamento, gerando um filho. E foi tão lindo esse filho que lhe deram o nome de Obed. Obed foi pai de Jessé e Jessé foi pai de Davi. Ruth era bisavó de Davi. Que honra para Ruth! Mas muito maior honra porque ela entrou na linhagem do Messias. Os judeus, os sábios judeus, creem que Ruth, eles entendem e creem que Ruth está na linhagem do Messias. Eles ainda esperam o Messias. Os sábios judeus ainda esperam a vinda do Messias. Então eles sabem que Ruth está na linhagem do Messias. E nós, os cristãos, sabemos que Ruth está na linhagem do Messias, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que honra para esta mulher tão importante nas Sagradas Escrituras. Uma história linda, uma história maravilhosa de uma mulher que abandonou a idolatria em Moabe, se rendeu ao monoteísmo, se rendeu ao Senhor, ao Deus verdadeiro, e a sua história, o seu nome se encontra na linhagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. Muito obrigado. Hoje à noite tem culto na tua congregação, na tua comunidade de fé, na tua denominação. Vá lá, adore a Deus, ouça a sua palavra, aplique na tua vida, né? Porque o homem que ouve as palavras do Senhor e as cumpre é semelhante àquele que edificou a casa na rocha. Viera chuvas, viera tempestade, vem o vento, vem todo tipo de problema, mas a sua casa ficou firme porque estava na rocha. Amém? Deus abençoe, fique na paz. Tchau.